Cruzeiro e Sport se enfrentam neste sábado às 15 horas no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Esse jogo tem transmissão do Sport TV, mas esse jogo é a nossa oportunidade de nos despedirmos do Cruzeiro de Garotas, pelo menos por um tempinho, vai. Se não é um tchau, é um até logo. Isso porque na quarta-feira que vem o Cruzeiro enfrenta o Corinthians, mas esse jogo é em São Paulo, então em casa é a nossa última oportunidade de ter esse contato com as líderes do Campeonato Brasileiro, até porque depois da partida contra o Corinthians, a última rodada dessa primeira fase, o Brasileirão vai parar por um bom tempo aí para a data FIFA, para a Copa América, então eu não sei vocês, mas eu não vou perder por nada a oportunidade de estar perto do Cruzeiro de Garotas. Ingressos já à venda nas plataformas aí do Cruzeiro, que vocês já conhecem, já estão acostumados a utilizar. R$ 15 para sócio, R$ 30 para não sócio. Não tenho dúvidas de que vamos fazer mais uma vez uma grande festa ali nas arquibancadas do Alçapão e contamos, obviamente, com a presença de todo mundo, até porque esse time merece demais o nosso carinho, a nossa presença. Bom, e aí falando um pouquinho do nosso adversário deste sábado, o Sport já está matematicamente rebaixado para a Série A2, né? Ele já chega a essa rodada de Campeonato Brasileiro sem condições de permanecer na Série A1. De fato, é um time que se mostrou muito frágil ao longo de todo o campeonato. O Sport não conseguiu vencer nenhum jogo, e aí, até a título de comparação, o 3B, que é uma equipe que nós vencemos na semana passada, e que também é uma equipe muito frágil, conseguiu vencer 2 jogos, um deles, inclusive, contra o próprio Sport. Então, a gente vai, sem sombra de dúvidas, receber a equipe mais frágil do Campeonato Brasileiro neste sábado, e que chega já sem nenhuma grande pretensão no campeonato. Então, obviamente que pelo cenário, em que pese que para o Cruzeiro também já não tem lá tantas pretensões, o Cruzeiro já conseguiu assegurar aquilo que precisava, que era a liderança inalcançável do Campeonato Brasileiro. É muito difícil imaginar que nesse contexto, um esporte tão frágil consiga vir ao Castor e pontuar diante desse Cruzeiro. Mas já está interessante trazer algumas questões sobre o esporte. Se a gente pegar um recorte recente das últimas 10 partidas, o esporte tem 9 derrotas e 1 empate. E aí, nesse recorte de 10 jogos, ele enfrentou equipes que brigam aí na mesma faixa de tabela que ele, equipes que brigam por G8, e o Corinthians, que a gente pode colocar que em algum momento brigou pela liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, dentro desse recorte de 10 jogos, em 9, o Sport adotou estratégias similares, né? Foi aquilo que o Sport normalmente é, um time que normalmente joga no 4-1-4-1, é um time que normalmente tem uma posse de bola equilibrada com o seu adversário, é um time que, em que pese as suas fragilidades defensivas, costuma ter os seus momentos, tá? Ali no último terço, costuma ter as suas oportunidades, mas peca demais na finalização. É um time que tem muita dificuldade de finalizar bem a gol e normalmente é punido pelos seus adversários, que nas oportunidades que tem, e que também não são poucas, porque o Sport é de fato um time muito frágil no momento defensivo, seus adversários costumam ir lá marcar os seus gols, então foram inúmeras as oportunidades aí nesse campeonato, inclusive nesse recorte de 10 jogos em que o Sport chegou a abrir o placar ou cedeu o empate, ou cedeu a virada ao seu adversário, então é um time que, em que pese que em alguns momentos pareceu fazer um jogo franco com alguns adversários, eu até cito o Grêmio, que foi a partida que o Sport conseguiu empatar, e acho que foi até um bom jogo do Sport. Reclama muito de arbitragem, né? Reclama muito de um pênalti, eu acho que com muita razão naquele jogo. Mas fato é que é um time que não conseguiu vencer e que, mesmo nesse recorte desses 9 jogos que eu citei, em que conseguiu em algum momento equilibrar forças com os seus adversários, normalmente acabou sucumbindo. E aí eu falei de 9 jogos dentro desses 10 últimos, e aí tem uma partida que é bem diferente nesse recorte, que é o jogo do Sport contra o Corinthians. O Corinthians em casa vence o Sport por 4-0, mas foi um jogo em que o Sport se apresentou de uma maneira muito diferente. Então, ao invés desse habitual 4-1-4-1, o Sport foi de 5-4-1, linhas muito baixas, né? Uma equipe muito preocupada em se defender e que basicamente não teve nenhum momento de ímpeto ofensivo, né? Foi totalmente dominada pela equipe do Corinthians, que fez 4 gols, mas teve, assim, 27 finalizações, poderia ter feito até muito mais. E um Sport que realmente sucumbiu ali desde o primeiro minuto, não conseguiu em nenhum momento levar perigo, né, ao gol corintiano, e também não pareceu ser uma grande preocupação. A ideia pareceu ser se defender, né, tentar controlar esse ímpeto do Corinthians, tentar realmente sair de lá com um empate. Não foi possível, né, uma exibição de gala aí da Johnson, que fez 3 gols, mas um Corinthians muito dominante naquele jogo. Se o Sport ainda tivesse condições matemáticas de permanência na Série A1, eu não teria muita dúvida de chegar aqui e dizer que eu esperaria uma postura muito similar da equipe pernambucana aqui no Castor, porque Cruzeiro e Corinthians brigam numa faixa similar de tabela, né? Em algum momento, o Corinthians brigou conosco por essa liderança do Brasileirão. Então, por serem 2 jogos fora de casa, eu não teria muita dúvida de que a postura do Sport seria similar e até muito do que foi o jogo ali diante do 3B também, né? Uma equipe primeiramente preocupada em se fechar, em se defender, posicionamento médio das atletas sempre muito baixo e, obviamente, se surgir uma oportunidade em transição, aproveitar. Como o Sport não tem mais chances matemáticas, eu não sei se isso afeta a estratégia, né? Se a preocupação no momento defensivo será assim tão grande. O fato é que, independente dos pontos que o Sport fizer daqui para frente, é uma equipe que já
foi rebaixada à Série A2. Então, não sei se isso vai afetar ou não a estratégia, acho que a gente vai ter que aguardar para ver como vem a escalação, como vem o desenho desse time, principalmente quando o jogo começar, como vai ser a postura das atletas do Sport em campo. Mas acho que independentemente, né, seja 4-1-4-1, seja 5-4-1 ou seja lá o que for, acho que o Cruzeiro tem condições de ser muito dominante nessa partida, por jogar em casa, por tudo aquilo que vem apresentando, e não é por acaso que a gente está falando do confronto do líder contra o Lanterna, né? Existe uma discrepância muito grande, técnica, tática e até mesmo física, e acho que o Cruzeiro, se jogar num nível de concentração adequado, tem tudo para impor essas diferenças em campo e naturalmente construir uma vitória, assim como foi contra o 3B, independente de quem entrar em campo. E eu digo independente de quem entrar em campo porque Jonas, na coletiva pós-jogo ali contra o 3B, já deu indícios de que deve mexer no time para essa partida. Ele fala em utilizar esses últimos jogos para fazer testes, e aí testes não só de sistema de jogo, mas também de peças, né? Então, acredito que talvez a gente não veja esse habitual 3-5-2 do Cruzeiro em campo diante do Sport. Talvez a linha de 4 faça um retorno, né? Desde o jogo contra o Fluminense, ainda na segunda rodada do Brasileirão, ele não entra com uma linha de 4, naquela oportunidade foi um 4-2-3-1, com a Chagas de lateral esquerda e a Fretinha de lateral direita. Acho que a gente tem chance de ver, não sei se um 4-2-3-1, mas algo diferente desse 3-5-2 nessa partida contra o Sport. E não tenho muita dúvida de que a gente vai assistir um time bem diferente em campo desse time titular ou dessa base de time titular que a gente vem acompanhando no Brasileirão até aqui. É fato que muitas atletas não têm tido minutagem e eu entendo que é difícil entrar num time que está tão bem encaixado. A gente está falando da melhor defesa do campeonato, o segundo melhor ataque, um time que está invicto na competição. Fica um pouco difícil você justificar trocar peças, né, tirar peças do time. Mas acho que até por uma questão de gestão de grupo, de gestão de minutagem e de carga das atletas que vem fazendo essa temporada, que não tem sido fácil, né? Tem sido muito desafiador até em termos de logística. É importante fazer esse controle também para que todas cheguem aptas no segundo momento. Fato é que o Cruzeiro, já classificado em primeiro lugar, define as quartas de final do Brasileirão em casa, ao lado do seu torcedor. Tem também a Copa do Brasil para começar paralelamente a essa fase mais aguda do Brasileirão. Então, depois da parada para a Copa América, é importante que todas as atletas tenham tido condições aí de se apresentar em campo como soluções. E acho que isso passa por ter oportunidade, por ter minutos, e esse jogo diante do Sport vai servir, entre outras coisas, para isso. Em contrapartida, é importante que todo mundo esteja bem, né? E a gente sabe que aquelas que vêm jogando 90 minutos em cima de 90 minutos, uma hora ou outra isso pesa, então importante que haja esse controle também, que o Cruzeiro consiga administrar bem o elenco que tem. Acho que hoje, diferentemente do ano passado, a gente tem um elenco bastante profundo, com boas opções em todos os setores e que proporciona ao Jonas, a sua comissão técnica, fazer mudanças, né? Ou quando perdemos uma ou outra atleta, isso não faz tanta falta em campo, em que pese a qualidade das atletas que nós temos fora de combate hoje, por exemplo, que são 3, né? Acho que é uma oportunidade ideal de oportunizar, de trazer minutagem para as atletas que não vêm jogando tanto e, ao mesmo tempo, fazer um controle de carga daquelas que vêm nessa temporada tão intensa, né? Minha única dúvida é se Pricrac volta para o time. Ela é uma titular absoluta da equipe do Jonas, uma referência ali no meio campo, não jogou contra o 3B, a última partida foi contra o Palmeiras e eu imagino que jogue contra o Corinthians. A gente fala mais sobre isso na semana que vem, mas a minha sensação é que nessa partida em São Paulo a gente vai com força máxima. Força máxima hoje passa por ela. Então eu tenho cá minhas dúvidas se ela não começa nesse jogo contra o Sport, porque seria muito tempo sem jogar, né? Entre a partida contra o Palmeiras e a partida contra o Corinthians são quase 30 dias. Não me parece razoável que ela fique tanto tempo sem entrar em campo num jogo oficial. Então, tenho essa dúvida, mas de resto acredito que a gente vai com um time bastante modificado, da goleira centroavante, não acredito em nenhuma titular presente, independentemente dessa minha suposição ser confirmada ou não pela escalação que sai ali às 14 horas de sábado. Acho que quem entrar em campo vai entrar com toda a responsabilidade de buscar mais 3 pontos para o Cruzeiro. Cruzeiro, com o elenco que tem, e tendo em vista as fragilidades do Sport, que já não briga por mais nada no campeonato, acho que tem toda a responsabilidade de assumir o protagonismo da partida, buscar os 3 pontos, e é bem provável que a gente veja um jogo similar ao que foi nesse último sábado contra o 3B, né? Um jogo de bastante posse de bola da equipe do Cruzeiro, de bastante ímpeto ofensivo, jogando muito no campo do adversário, e aí, naturalmente, a tendência é que, com as oportunidades sendo criadas, essa equipe construa o resultado naturalmente. Essa é a minha expectativa e acho que é importante, fundamental, somar mais 3 pontos, até porque o regulamento do Brasileirão ele é um pouco diferente e a pontuação segue contando ali no mata-mata. Então, quanto mais pontos nós fizermos aqui nessa primeira fase, melhor para que, se Deus quiser, a gente avançar para onde a gente deseja no Brasileirão, a gente sempre tem a vantagem de definir em casa. Então, não vale nada, mas vale muita coisa esses 3 pontos. Então é isso, Cruzeiro Sport neste sábado, 15 horas, no Castor Cifuentes. Espero vocês lá, hein? Vamos em busca de mais 3 pontos para o Cruzeiro de Garotas.